Olá, povão, tudo bem? Eu sempre falo aqui com vocês sobre ciência e uma parte desse processo tem a ver com a carreira científica, a carreira acadêmica. A outra parte tem a ver com metodologia da ciência, a gente dominar métodos, estratégias para produzir esse conhecimento, mas tudo isso é baseado na filosofia da ciência. Então, hoje eu vou trazer para vocês 6 obras imprescindíveis para você que quer avançar no conhecimento sobre a filosofia da ciência, sobre epistemologia. É um campo muito importante, é imprescindível que todo cientista conheça sobre esse tema. Eu já falei aqui sobre isso várias vezes. Tem um vídeo especificamente que eu coloquei aqui, vou colocar aqui para vocês, que eu falo sobre o que você deve saber antes de entrar no mestrado, para evitar que você seja dependente, totalmente dependente do seu orientador e isso tem potencial para uma relação muito tóxica. E aí eu falei lá naquele momento sobre a necessidade de você conhecer sobre metodologia da ciência e sobre epistemologia, né? É muito importante. Então, eu vou apresentar hoje aqui para vocês esses 6 livrinhos bem legais, falar um pouco sobre eles para você ver por onde você quer começar. Vou colocar numa ordem aqui de complexidade para você fazer um percurso de aprendizado aí que seja sustentável, seja interessante. Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. E aqui eu faço divulgação científica, eu falo um pouco sobre ciência, método científico, carreira científica. Vamos lá, então. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, se você pesquisar sobre método científico, sobre filosofia da ciência, vai sempre aparecer o mesmo livro, então eu nem trouxe ele aqui, que é a Lógica da Pesquisa Científica, do Karl Popper, realmente é uma obra fundamental, um papel histórico muito importante. Eu vou começar como se você já tivesse visto esse, ou como se você tivesse considerado ele e por qualquer outro motivo não tivesse lido ainda. Mas, depois disso, né, ou fora esse grande clássico aí, vamos lá, vou começar por esse aqui, Luiz Henrique de Araújo Dutra, se chama Introdução à Epistemologia. Esse livro aqui, ele vai te dar um quadro geral, ele vai te dar um levantamento histórico do que é que se pensou historicamente sobre a produção do conhecimento científico. Então, ele vai falar de várias escolas, vários campos, várias formas de pensar esse conhecimento científico. E o autor trabalha muito bem isso de uma maneira didática, é um grande pesquisador, né, o autor, de maneira muito didática, e dá para você tomar pé das principais discussões da área. É claro que a primeira coisa que a gente faz é entender o contexto, qual é o grande debate que está em torno. Depois a gente precisa ler os autores, né? Ler os próprios autores e ter a nossa posição sobre eles lendo do original. Seja porque a interpretação de outra pessoa ela acaba sendo limitada, né? Ela tem uma limitação de espaço, uma limitação de o quanto o indivíduo vai se dedicar àquela obra, seja porque, eventualmente, a interpretação dele pode ser diferente da sua. Você pode ter outras coisas, outras formas de ver aquela mesma coisa. Então, pode começar por esse aqui e depois você vai lendo aí os vários autores, então te dá um certo guia para você pensar nesses outros autores que você vai ler. Vamos pro segundo. Esse aqui é o Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Ele é um autor muito, muito, muito relevante, né? Muitos autores o citam. Ele trabalha principalmente com o conceito de paradigma, né? Essa ideia geral que nós temos num campo de pesquisa da ciência, né? Essa ideia que é dominante, ela é hegemônica. No seio dessa ideia hegemônica nascem outras ideias. São contradições. Essas ideias elas podem simplesmente morrer em algum momento, porque as evidências as contrariam, ou elas podem se fortalecer com novas evidências e elas crescerem, e aí imporem em algum momento essa nova ideia geral da ciência se tornar um novo paradigma, né, da ciência. Então ele vai falar um pouco desse movimento histórico do processo de construção da ciência. É muito, muito legal, um excelente livro. Vamos agora para o próximo, tá? Esse aqui. Esse aqui é Contra o Método, do Paul Feyerabend. Eles, né, o Thomas Kuhn e o Karl Popper, eles, de alguma forma, digamos assim, são expoentes de uma outra corrente, né, que se separa um pouco da perspectiva popperiana, né? Então, você tem o Popper, que produziu o conhecimento
fundamental aí da ciência a partir da lógica da demarcação, e aí você tem esses outros autores que se afastam um pouco dessa perspectiva. Então, quando você lê, por exemplo, livros ou artigos que estão fazendo um levantamento dos principais pensamentos, eles vão aparecer mais ou menos assim, né? Como o Popper de um lado, e depois outros autores que vão atualizar esse conceito de demarcação, ou vão substituí-lo, mas de uma maneira mais, digamos assim, mais estrita, mais rigorosa, não sei se é uma boa palavra, e você tem o Feyerabend, o Kuhn, que vão ter uma descrição de ciência que é mais, digamos assim, mais aberta, que cabe mais coisas lá dentro, entendeu? Bom, eu tenho uma tendência maior para uma discussão mais rigorosa em relação à ciência, porque desde a minha perspectiva, uma perspectiva mais cética, né? Isso é comum dessa corrente, que eu vou chamar aqui de cética, já usei em outros contextos esse mesmo termo, né? Dentro dessa corrente é comum que se tenha uma visão bastante rigorosa de ciência. Por exemplo, toda essa discussão sobre práticas baseadas em evidências, que exige não simplesmente que haja qualquer pesquisa, mas que essas pesquisas atendam a critérios rigorosos para a demonstração de que uma certa coisa ela tem evidência para alguma condição humana, por exemplo, né? Mas, enfim, continuando. O Paul Feyerabend é um autor muito importante, tem muitos trabalhos, né? O Adeus Ciência também é bem conhecido, mas esse é o mais conhecido, que é o Contra o Método. Basicamente, o que ele vai argumentar nesse trabalho, né? Sendo, obviamente, bem vulgar aqui, né? É o seguinte, que o critério de demarcação para as ciências, para julgar a ciência, o que é ou o que não é ciência, como faz o Karl Popper lá no Lógica da Pesquisa Científica, é impróprio, tendo em vista que a ciência pode se dar de maneiras muito diferentes. Os métodos de produzir conhecimento científico, eles são muito distintos, porque eles dizem respeito a objetos muito diferentes. Então, se você olha, por exemplo, para a mecânica quântica, para a cosmologia, para a biologia, para a pesquisa, sei lá, social, são objetos tão diferentes que exigem estratégias tão diferentes que um critério único de demarcação para tudo isso não seria adequado, né? E ele vai dizer assim, então cada campo de pesquisa vai desenvolver diferentes formas, diferentes métodos que cabem ou não em diferentes conceitos, né? Ele, eventualmente, é chamado na bibliografia como anarquista epistemológico, né? Porque ele diz que a epistemologia ela se presta a muita coisa muito diferente a depender do campo de estudo, do momento histórico. Então, é isso que ele vai argumentar aqui nesse livro. Vamos para o próximo. Aqui nós começamos com o camarada que a gente está falando aqui desde o começo dele, que é o Karl Popper. Ele é, sem dúvida, o filósofo da ciência mais influente, né, de todos os tempos, né? A noção contemporânea de ciência tem muito a ver com a produção dele. Eu já disse que eu não vou falar aqui do Lógica da Pesquisa Científica, embora eu vá colocar aqui embaixo também, porque se alguém não tiver lido ainda. Mas esse aqui é o Conjecturas e Refutações. Ele está no português de Portugal, então está Conjecturas e Refutações, né? Neste livro, ele vai explorar muito daquilo que foi desenvolvido no Lógica da Pesquisa Científica, ele explorou muito aqui, ele foi trabalhar com essas perspectivas, né? A partir da ideia de que você tem que ter uma demarcação, e aí aquela demarcação tem a ver com a elaboração de hipóteses e demonstração dela para corroboração ou para o falseamento, e aqui ele foi trabalhar com essa perspectiva de uma maneira mais aprofundada, e aqui é onde ele faz a primeira grande crítica mais estruturada que existe sobre a psicanálise, né? Então ele faz aqui uma crítica bem interessante, comparando, né, a psicanálise com a astrologia, né? Mesma forma de produção de conhecimento. Eu já falei no outro vídeo sobre isso aqui, que a crítica à psicanálise que está acontecendo hoje, né, pseudociência, não vem do Popper, tem muitas outras pessoas, todo mundo que trabalha nessa perspectiva mais cética, durante todo o tempo, fala da psicanálise, porque a ideia de que, não, isso aí estão recuperando o Popper por conta desse livro. Não é verdade, né? Tem trocentos mil autores, né, que falam da psicanálise durante todo o tempo. Eu citei lá alguns, como Mário Bunge, por exemplo, né, um grande filósofo da ciência. Mas aqui é a primeira grande crítica, a crítica estruturada a isso. Agora eu vou passar para dois livros bem mais avançados. Então, eu não leria esses outros dois livros que eu vou mostrar agora antes de um percurso bastante robusto lendo esses livros anteriores. Então, vamos passar para o próximo.
Bom, esse aqui também é do Karl Popper, né? É um livro chamado O Mito do Contexto. Também é uma tradução para o português de Portugal, mas é uma edição muito, muito bacana. É um livro muito bom. Ele é, de fato, um livro mais avançado, um livro que ele publicou também depois, em que ele já reflete sobre uma série de críticas que havia ao trabalho dele, algumas das quais ele assente, né? Ele vai discutir, e ele vai fazer uma reflexão bem aprofundada. Eu gosto muito desse livro, muito, porque ele vai discutir muito essa questão da neutralidade da ciência, né? Se opondo, ele diz assim, tem algumas passagens muito legais, e tem uma passagem que ele faz uma argumentação de que os nossos próprios sentidos, eles são já enviesados, né? Existe um processo que não permite que nós sejamos neutros, nem se a gente só olhasse para a realidade da maneira mais inocente, com toda a boa vontade, porque esses sentidos eles são ajustados, digamos assim, historicamente, culturalmente, né? E aí isso impede qualquer ideia de ciência, qualquer tipo de ilusão de que houvesse uma ciência neutra. O que não quer dizer que a gente não deve buscar objetividade. Tem até uma frase aqui que eu separei aqui, que é muito legal. Aí ele fala assim, na página 34, né? Ele diz assim, a objetividade funda-se na crítica, na discussão crítica e na análise crítica das experiências. Então, a objetividade não é a neutralidade, mas ela é alguma coisa que a gente vai buscar. Está muito alinhado com todo o pensamento dele, né? Então, esse livro aqui, O Mito do Contexto, vale muito a pena. Agora, vamos passar para o último aqui, que eu quero sugerir para vocês. Bom, esse livro aqui, ele se chama O Conhecimento Científico, é do professor Newton Costa, brasileiro, um grande pesquisador, um grande epistemólogo, né? Ele faz uma discussão extremamente aprofundada sobre filosofia da ciência. Ele tem uma discussão aqui que é muitíssimo rica sobre verdade. De fato, uma discussão que está muito permeada pela lógica, e essa discussão não é fácil. O livro dele é muito difícil, mas vale muito a pena. Ele faz uma divisão aqui entre ciências formais e ciências empíricas, e aí faz um debate muito rico sobre a produção de verdade do ciência. Aí tem vários tipos de verdade, né, que ele discute aqui. E é um livro que é realmente uma referência. Ele não é um livro que faz um apanhado histórico do conceito de epistemologia, não é isso. Ele está desenvolvendo a visão dele aqui, que é uma visão muito bem reputada no mundo, né, sobre epistemologia, e que vale a pena para a gente enriquecer esse debate. A filosofia da ciência, ela de fato ela é um campo sem o qual o fazer científico fica muito empobrecido. Eu digo assim, o cientista que está fazendo pesquisa científica, que domina um conjunto de estratégias para fazer aquela pesquisa dele, se ele não tiver um conhecimento apropriado de filosofia da ciência, é muito difícil dele ir mais longe nesse processo, né? Ele precisa ter esse conhecimento mais aprofundado, e esses 6 livros aqui seguramente vão ajudar bastante vocês. Eu coloquei aqui os links embaixo, eu coloquei da Amazon, mas a maioria deles não é novo, né? Alguns são mais novos, mas a maioria não é novo. De modo que vocês podem encontrar também, por exemplo, no estante virtual ou em outro sebo, né? E muitas vezes essa edição que você vai encontrar, mesmo que seja edição mais antiga, não tem diferença, ou pelo menos não tem diferença substancial das mais novas. Portanto, talvez valha a pena fazer uma pesquisa e pegar alguma coisa que seja mais antiga, usada por um preço super em conta, que vocês vão encontrar, né? Não são os livros mais procurados, os mais disputados, né? Os livros de filosofia da ciência, então a gente consegue encontrar por preços bons, né? Então é só vocês pesquisarem. Eu vou colocar da Amazon porque, nesses casos, normalmente todo lugar tem um volume, 2 volumes, então daqui a pouco acaba, não faz sentido colocar o link aqui, depois vocês procuram se tiverem interesse, né? Eu vou colocar o da Amazon porque vocês têm a referência, têm a informação toda com a ficha técnica do livro para vocês procurarem, tá bom? Um grande abraço, manda esse aqui, ó, no seu curso de mestrado, seu curso de doutorado, ou seja lá onde você tem uma comunidade que trabalha com ciência, que lida com isso, manda o vídeo lá no grupo, se inscreve aqui no canal, né? E dá um curtido aqui para o nosso YouTube, o nosso algoritmo entender que o vídeo foi preparado com muita atenção para vocês. Um grande abraço, tchau!